Eu, Cláudia de Araújo, inicio o programa Ponto de Conexão. E vocês que nos acompanham através da Conecta e TV, os queridos da Rádio Mater Dei FM de Piraju e Rádio Barreirinha de Portugal. E hoje, com muito prazer, que eu conversarei com a Eloá Westphalen Naschen Weng. Me corrija se eu pronunciei errado. Ela que é lá de Santa Catarina. Então é um prazer falar contigo, Eloá. De fato, como você disse, eu sou a Eloá Westphalen Nachemweng. O nome assusta, mas é como se escreve, né? Sim. Sou mãe, avó, professora, escritora e poeta. Sou de uma cidadezinha do interior de Santa Catarina, mas moro muitos anos, quase 50 anos aqui na capital do estado, Florianópolis, na Ilha Certo. da Magia. Sim, um estado muito belíssimo, não é? Mas eu até ia perguntar, dizer quem é Eloá. A Eloá já se apresentou. E, Eloá, você, durante a sua vida, a sua trajetória, você não nasceu escritora. Como é que surgiu isso? Você com, se eu não me engano, 35 livros publicados, escritos, né? Então, como é que começou essa paixão pela escrita e o que mais te inspira a continuar produzindo depois de anos? Olha, Cláudia, na verdade, eu sou de uma família de classe média, que foi um privilégio, e uma família de leitores. Líamos muito. Meu pai comprava muitos livros clássicos, romances, de todos os gêneros, né? E a gente lia desde os clássicos brasileiros, principalmente, nós líamos também revistinhas, até telenovelas, que eu acho que a maioria nem sabe o que é, revistinhas de telenovelas. Mas a leitura instigou muito a imaginação, né? Instiga mesmo muito a imaginação da pessoa. E os sonhos. E eu sempre digo que eu sou como o Fernando Pessoa, tenho dentro de mim muitos sonhos. E isso eu acho que foi o início dessa vontade de colocar para fora os meus sentimentos. Mas só foi em 2002 que eu lancei o meu primeiro livro, que foi Fragmentos, e era prosa poética. Mas eu escrevo outros gêneros, entre biografias, prosa poética, ensaios, que agora eu fiz alguns de ensaios, históricos sobre viagens que eu fiz, e escrevi um de memórias que eu conto a minha vida desde a infância e a juventude. É, Então, eu interessante. permeio por outros gêneros também, mas o meu forte é a prosa poética. Certo. E nós sabemos também que você integra entidades culturais da Europa. E como foi esse caminho até conquistar esse reconhecimento fora do Brasil? E o que essas conexões representam para você e para suas obras? Olha, eu entrei aqui no Brasil para a Literarte, que é uma associação internacional de letras e artes. E eu já pertencia às outras entidades do Brasil. E através da Literarte, eu conheci o Núcleo Acadêmico de Artes e Letras de Portugal, aceitei o convite, tomei posse em, mil, em 2016, até na cidadezinha de Bombarral, e a partir daí eu tive 4 vezes em Portugal. Eu sou assim, gosto muito de participar e fui participar de outros encontros desse núcleo, né, de Artes e Letras de Portugal. Mas eu também sou embaixadora da Divina Academia de Artes e Letras da França. Também estive lá quando eu recebi e participo de algumas coisas que eles fazem, alguns eventos, né?
sou bem participativa. E participei de uma entidade na Suíça, que é a Cultive, e através dela eu lancei um livro na feira, lá em Genebra. Um livro meu que foi assim bem recebido por revistas lá, falando sobre a minha pessoa, então, divulgando o meu trabalho. Esse livro se chama Porque Hoje é Domingo. E também pertence a uma da Itália, de Artes e Letras da Itália, a Naisla. E isso se deu porque eu fui uma pessoa assim, sei lá, eu investi em fazer esse intercâmbio cultural com os países, comecei com os países lusófonos. Comecei participando de livros de Moçambique, porque eles têm uma diáspora lá em Portugal, lá em Lisboa, e a partir daí as pessoas vão te conhecendo, vão te convidando, e eu comecei a participar de muitos livros em Portugal. Aí fui convidada para um diretor de uma editora para participar de um livro que é Espalhando Palavras na Lusofonia. E esse livro, somos só 5 participantes do livro, cada um de um país diferente. E eu Olha, fui representando o Brasil, o que muito me orgulhou. E esse livro foi lançado em Paris. Na ocasião, eu não pude estar lá, porque eu recém tinha voltado da Europa, e foi uns 15 dias depois. Eu não fui, mas no ano retrasado, no final de 23, eu fui a Paris para um lançamento também de uma coletânea, que é uma coletânea lusófona de Paris. Aí estive lá, fui especialmente para esse lançamento. Fiz algumas viagens pela Europa, mas eu sempre priorizei alguma coisa cultural, algum evento cultural. Eu visitei bibliotecas e foi assim que eu fui conhecendo pessoas. E como eu te disse, fora, um pouco antes de começarmos a gravar, a gente precisa semear para colher. E eu tenho colhido, graças a Deus. sem Mas dúvida. tenho trabalhado muito. Não pensa que as coisas vieram de graça. Nada vem de graça. Sim, nada vem de graça. Tem que trabalhar e muito. Muito, muito, muito. Isso não é de um ano para outro, é muitos anos. Quando tu me convidou para fazer essa entrevista e disse, eu vou perguntar sobre o teu trabalho, e eu resolvi fazer uma retrospectiva na minha cabeça, e para meu espanto e surpresa, meu Deus, eu fiz muita coisa, que eu até tinha esquecido, porque a gente deixa perdido lá, né? Exato. Mas um dia vem à tona. Então, como disse o Neruda no seu livro Confesso que eu vivi, eu posso dizer a mesma coisa, confesso que eu vivi. Muito. Sem dúvida. Eloá, tem desses esses livros escritos por você, aquele que é o seu queridinho, o seu preferido, que você diz assim, este é o principal, é o primeiro? Porque muitos Não, escritores dizem que sempre é o não, primeiro. não é o primeiro. Não sei se por causa da minha geração, quando eu lancei o primeiro, até foi um lançamento muito bonito, uns minutos antes do lançamento eu não queria mais lançar, porque eu sou de uma geração que a gente não se mostrava muito, então eu ia me expor com o que eu escrevi, e eu falo muito sobre sentimentos. Então, não é o meu queridinho, Não. não, o meu queridinho sempre é o último, mas assim, entre todos, foi o quarto livro que eu escrevi, que é A Dança da Vida. É prosa poética, e mesmo passando os anos, foi em 2012 que eu escrevi, eu ainda continuo a gostar do livro. Então, eu acho que esse é o meu queridinho. Mas Sim, agora, o último sempre é, né? sim. Agora eu fiz um bilíngue, português e francês. Até ou para sempre é o título.
Está pronto, não lancei ainda. Vou lançar aqui no Brasil e pretendo ir lançar na França. Maravilha. Então, assim, sempre o queridinho é o último, né? Porque a gente se É, esforça tanto, né? sim. O último, e o último, e o último, e E que o continue. último, se Deus quiser, Exatamente. porque isso aí me move, me move. É isso mesmo. Eloá, eu soube de um projeto maravilhoso em uma praça. O que você pode nos contar sobre esse projeto maravilhoso? Olha, esse projeto é meu pessoal. Eu não, o meu sonho era ter alguma coisa cultural nas praças, na rua, que chamasse atenção para a poesia. Tirar a poesia dos livros e levar para uma praça, no caso, foi o que a gente fez. Mas não foi de uma hora para outra, eu levei 4 anos para conseguir concretizar esse meu sonho. Então, agora nós temos numa praça, no interior da ilha, que é Campeche, um lugar maravilhoso, tem uma praia linda, e essa praça é enorme, nós temos 26 bancos pintados, é uma pintura bem povão. Nós quisemos fazer para a comunidade, para o povo, então os bancos estão todos com frases poéticas, bem coloridas, para chamar a atenção mesmo, e fez muito sucesso. Como é que eu consegui fazer o projeto? Eu conheci uma arquiteta que também tinha lutado muito, mulheres são lutadoras mesmo, né? Bem, Para formar esse. Ela disse que é uma praça, eu já digo que é um parque, porque é uma praça extensa, sabe? hum, E ela criou essa praça com a comunidade. E na hora que eu conheci ela e que eu levei o meu projeto para ela, nós duas começamos a juntar, sonhar juntas. Eu encontrei a companheira ideal. Aí nós não tínhamos financeiramente nada, nada, absolutamente nada. Era só nós duas, um sonho. E uma praça. hum. Aí eu me lembrei, disse, vou colocar esse projeto na Academia Desterrense de Literatura, que eu presido, que é uma academia daqui de Florianópolis, que Desterrense é o antigo nome de Florianópolis, né? E eles se encantaram e compraram a ideia e parcerizaram comigo e conseguimos, com a ajuda financeira de cada um, pagou o seu banco. A verdade foi essa, a cultura tem Uhum. dessas coisas, né? É. Mas todo mundo alegre, contente, deu certo, conseguimos e hoje está fazendo sucesso. Quem vai lá se encanta. E eu, é um sonho realizado, né? Sim, isso não tem preço. Não, não tem preço. Eu acho que foi a grande alegria que eu tive em 2024, que a gente, no final, quase de dezembro, que a gente inaugurou o Recanto dos Poetas, que é chamado, a praça é Canto das Areias, em Campeche, que é uma região de praia. Muito lindo isso. Eloá, diante disso, você acredita que a arte e a literatura têm um papel transformador nas cidades? E você vê o papel do escritor e do artista no cotidiano urbano? Nós temos muita dificuldade, sabe? Nós temos muita dificuldade, mas tem um grupo muito grande aqui, principalmente nessa cidade, que está levando adiante, fazendo saraus, festas, sabe? Levando a poesia para a rua e publicando livros, e a coisa agora começou a engrenar, sabe? Porque a cultura existe desde os primórdios, né? Sim. Sempre teve gente que criou, que fantasiou, que enfeitou, que mostrou beleza e as outras foram copiando e foram criando e foram enriquecendo. E isso é o bonito, porque eu digo que isso é a essência de um povo, né? A essência da pessoa e a essência da cultura de um povo. Então, eu acho que a coisa está crescendo, mundo afora, né?
Eu tenho viajado não tanto como eu gostaria, porque a gente também tem muitos impedimentos, né, Sim, financeiros e tudo, mas aqui nós não temos ainda esse sentimento cultural tão grande como, por exemplo, na Europa. exato. Mas a gente está soltando as sementes, né? E eu tenho certeza que vamos conseguir. Eu E também para nós, acredito. em particular, eu vou te dizer, cada livro que eu acabo é uma felicidade assim tão grande que eu acho que não tem dinheiro que pague. É isso mesmo, é uma E para satisfação imensa. conseguir fazer esses livros, eu faço a configuração, eu faço a capa, eu faço tudo, praticamente, né? Mas isso até me dá mais satisfação, sabe? De ver Claro, o produto do que eu fiz. sim. O projeto finalizado e Nada pensar, é é maravilhoso, maravilhoso mesmo. maravilhoso. Eloá, mas eu quero até convidá-la para que bom, nós possamos voltar a conversar, porque tem muita coisa Tem. bacana para contar, para conversar, e isso eu acredito muito que serve de inspiração para inúmeras pessoas. Eu mesmo já começou a brotar umas ideias na minha cabeça para fazer um projeto aqui semelhante ao que você fez. E porque eu Não, o acho que é objetivo assim. daquele projeto, sabe, Cláudia, Ah, foi plantar uma semente para sim, outros grupos culturais, outras academias, outras associações literárias, fazerem o mesmo em outras praças, em outros lugares, para difundir a poesia. exatamente. O ano passado, recentemente, nós fizemos um projeto, desenvolvemos um projeto na escola, junto com professores de artes, que nós fizemos uma arte, uma releitura de um pintor, o Heitor dos Prazeres, e eles, depois de ter feito a releitura, eles foram para o muro da escola. E ali eles fizeram a arte deles. E o professor de português da escola trabalhou frases de impacto e que também foi para o muro. Então, isso é muito bacana, porque Mas foi baseado nisso que a gente resolveu fazer pintura de rua. Sabe? sim, Pegamos um artista da região onde tem essa praça, uhum, e ele mesmo que foi criando, e a gente deu as frases, né? E, meu Deus, eu tive lá esses dias, de vez em quando eu vou, sabe? ai, Olhar. que gostoso. Então, assim, estava cheio de gente, era um domingo, crianças brincando, a praça é bem, assim, de familiar, né? E Sim, as pessoas, meu Deus, elogiaram tanto, ficaram tão satisfeitas com o projeto. muito bom. Mas, Eloá, olha, eu agradeço muito a sua participação. Fiquei muito feliz em falar contigo e ouvir toda essa sabedoria, esses ensinamentos. E gostaria que ficasse à vontade para deixar o seu contato, alguém que deseja falar com você, adquirir alguma obra sua, e fique à vontade para dizer o que você desejar. Então, em primeiro lugar, eu aceito o desafio de uma outra entrevista para falar dos meus livros, Sim, os meus filhos, né? Que é, são meus livros, e contar um pouco da história deles, como é que eu fiz, por que que eu fiz, porque sempre foi um desafio, né? sim, Sempre faz parte de um projeto, nem que eu não ponha no papel, mas na cabeça, eu estou criando um projeto para fazer tal livro e assim vai. Mas eu estou à disposição de quem quiser entrar em contato comigo. A maioria dos meus livros estão disponíveis no Clube dos Autores, que tem contato através da internet, né? O Clube dos Autores é bem conhecido, clubedosautores.com. E lá, só por o meu nome, aparece todos os livros que eu publiquei com eles. Os últimos que eu fiz foram todos com eles. Então, e fico à disposição de quem quiser, eu estou aqui. Eu sou professora de formação,
Então, eu adoro ensinar, eu adoro dividir, né? Eu adoro aprender e sempre estou aí à disposição para qualquer coisa que se fizer necessário. Certo. Vamos em Muito frente, eu sempre vamos, digo, vamos que sim. vamos. E vamos que vamos. E muito obrigada. Que Deus te dê muita saúde para continuar semeando, levando as suas palavras para todas as pessoas, atravessando o oceano. E é assim mesmo. Nós precisamos de pessoas como Eloá. Muito obrigada, Eloá. Posso dizer só uma frase de um poeta cubano, Claro, o Martim, que dizia assim, que um grão de poesia é capaz de perfumar um século. E é verdade, é eu verdade. estou deixando essa frase para refletir. Sim. Muito obrigada. Beijo imenso. Obrigada. E para vocês que nos acompanham através da Rádio Mater Dei FM de Piraju, Rádio Barreirinha de Portugal e Conecta ITV. Nós voltamos na próxima semana com mais um programa Ponto de Conexão. E aproveito para pedir para que vocês que nos acompanham, para que divulguem, compartilhem essa história maravilhosa da Eloá. Um forte abraço e até lá! Rádio Barreirinha, 16 anos de emoção, levando música, alegria no coração. De norte a sul, o som que faz vibrar. São 16 anos de história pra contar. Rádio Barreirinha, sempre a nos guiar. Com sua batida, a gente vai dançar. Seja noite ou dia, a festa vai continuar. 16 anos de rádio pra comemorar. Gabinetes para banheiro e cozinha, alumínio inox Vilela. Mole, sem preocupação de estofar, esfarelar, enferrujar e apodrecer. Lave. Elimine vírus, fungos, bactérias, mofo, bolor e mau cheiro. Gavetas e prateleira de inox. Organiza, protege os seus produtos e objetos de higiene e beleza. Porta de correr. Abre e fecha suave, sem bater, sem atrapalhar. Água, cozinha, banheiro. Gabinete alumínio inox. A combinação perfeita com a cor do seu bom gosto. Conheça os nossos produtos. Rua Davi Arruda Sobrinho, número 200. Nosso Teto, Piraju, São Paulo. Contatos 014 99798 5706 com Vilela. 99637 1570 com Lucas. 3351 4592 em Aliceia Modas. Alumínio Vilela, Inoxlar Móveis, higiene, saúde e durabilidade. Quando você fala, alguém ouve. Presta atenção. Com propaganda também é assim.
Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie. Venda mais. Não abre mão de andar bem vestido, compra na Lu Modas. Lá você encontra moda feminina, masculina e uma coleção completa de plus size, lindos vestidos para festa e vestidos curtos. E ainda, incríveis acessórios como bolsas, brincos e cintos. Você pode parcelar as compras em até 6 vezes sem juros nos cartões Visa, Mastercard e Elo. Avenida Dr. Domingos Teodoro Galo, 527 em Piraju. Telefone 3351-4655. Lu Modas. Modas Infantil. Está com a coleção completa, outono e inverno já disponível na loja. Trabalhamos com confecções infantil, recém-nascido até a linha Teen, que vai até os tamanhos 18. Lu Modas Infantil também trabalha com a linha de acessórios infantil, sapatinhos, lindas bolsas para bebê, tiaras e muito mais. Não deixe de conferir. Lu Modas Infantil, Avenida Doutor Domingos Teodoro Galo, número 527, Centro. Fones 3351 4737 ou 998 69 38 37. WhatsApp Lu Modas Infantil.